Queridos, nós estamos hoje no nosso 6º estudo sobre santificação, uma luta constante rumo à glorificação. E nas semanas anteriores, a Laís, na semana retrasada, falou da nossa luta contra o mundo, e ela explicou que existe um tipo de mundo, ou existe uma perspectiva do mundo que é nossa inimiga, e que nós devemos lutar contra ela. A Laís explicou aqui que mundo era esse. Não é o mundo criado por Deus, não são as criaturas que Deus quer salvar, mas o mundo que jaz no maligno, o mundo que é contrário, o mundo que se levanta contra aquilo que é da vontade de Deus. E na semana passada o irmão Vitório falou da nossa luta contra a carne, que nós também devemos lutar dia a dia contra a carne que peleja contra aquilo que é de Deus. E ele explicou também em que sentido a carne deve ser pelejada. E com certeza o irmão deve ter explicado isso para a igreja com mais detalhes. E hoje nós vamos estudar, acredito eu, que o mais terrível e dos 3 inimigos, o mundo, a carne, hoje nós estudaremos acerca do diabo, que é o nosso arqui-inimigo, e nós entenderemos que ele é o maior dos 3 inimigos. Nós lutamos contra esse mundo, que a todo momento tenta nos fazer pecar, a carne também, mas se tem algo, se tem alguém no qual nós devemos lutar constantemente e nos precaver dele, nos revestir da armadura do Espírito Santo para lutar contra ele, resistir contra ele. Esse alguém é o inimigo das nossas almas, e é ele, sobre isso que nós vamos estudar nessa noite, para fechar essas 3 lutas, contra o mundo, contra a carne, e hoje estudaremos a luta contra o inimigo das nossas almas. Para abrir aí o nosso estudo, eu vou ler Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 12. Então, lembrando, nosso estudo tem sido uma série acerca de santificação, e dentro da série de santificação, a gente tem que estudar aquilo que nos ataca. E o que nos ataca constantemente é o mundo, com a sua ideologia contrária à palavra de Deus. O que nos ataca constantemente é a carne, que constantemente quer fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, e isso nós vivenciamos isso todos os dias, e também nós lutamos contra os ataques do inimigo, seja por acusação ou seja por tentação, também diariamente, e hoje nós vamos fechar esses 3 inimigos. Efésios 6, do 10 em diante, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vamos parar aqui? Então você vê que o texto de Efésios diz, olha, a nossa luta não é contra a carne e sangue. E na semana passada foi explicado aqui que tipo de carne nós lutamos. E ele diz, olha, mas verdadeiramente a nossa luta, ela é contra as ciladas do inimigo. Ela é contra os principados, as potestades dominadores deste mundo. Então ele diz que o mundo, está vendo? Ele é dominado por principados e potestades. E também quando a Laís falou aqui sobre o mundo, Laís explicou que a nossa luta não é contra o mundo natureza, não é contra o mundo ser humano, mas é contra o mundo que se encontra hoje caído e imerso, totalmente corrompido e conduzido pela vontade do inimigo. Então nós estamos aí fechando hoje essa nossa tríade que luta contra a gente. Então a nossa primeira verdade dessa noite é entender que apesar de na nossa igreja, nós não fazermos questão de a todo momento ficar falando o nome do inimigo, ficar citando o inimigo, ficar travando lutas televisivas contra o inimigo. Ele é real, ele existe, ele é verdadeiro. E além dele ser real, a Bíblia diz que ele é o príncipe das trevas. A Bíblia diz que ele é o acusador dos crentes. A Bíblia diz que ele é a serpente sedutora. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. A Bíblia fala dele de diversas maneiras e em diversos momentos, com diversas particularidades que só ele tem. Então, apesar de novo, e a gente vai estudar isso, de não exaltarmos ele além do que ele deve ser
falado, estudado e resistido, nós temos que entender que ele é verdadeiro e ele é real, certo? Então essa é a nossa primeira verdade de hoje. E como já lemos aqui, a nossa luta não é contra a carne, nós não veremos ele se manifestar. Claro que às vezes nós o veremos, às vezes, incorporar em algumas pessoas, mas dificilmente ele se apresentará para lutar contra nós de forma física. Constantemente, ou quem sabe com muita frequência, ele vai se apresentar para nos tentar e nos acusar com estratégias ou artimanhas espirituais e, na maioria das vezes, até com aparência que vão nos levar a pensar que não é ele que está trabalhando. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Então o primeiro ponto que eu queria trabalhar agora nessa noite é: o inimigo das nossas vidas, ele é real, ele é orgulhoso e ele também é poderoso. Então ele é real, ele existe, ele não é um mito, ele é orgulhoso, e nós vamos estudar o porquê dele ser orgulhoso, e ele é poderoso. Sim, ele tem poder. Ele tem poder. E é isso que a gente vai avaliar. Primeiro ponto é que ele existe. Por que eu faço questão de frisar que ele existe? Porque tanto na sociedade quanto em alguns círculos evangélicos, algumas igrejas mais liberais tendem a afirmar que o inimigo não existe. Satanás e o diabo não existe, que ele é apenas um imaginário da mitologia, que ele é apenas um conceito criado pela igreja ou pelo clero para fomentar medo nas pessoas. Então, o primeiro ponto que precisa ficar afirmado, precisa ficar bem claro para a gente ele é real. Ainda que a sociedade diga que não, ainda que algumas igrejas hoje que tendem para o liberalismo teológico. Por que liberalismo? Porque para você negar a existência do inimigo, você tem que ser liberal. Liberal em que sentido, pastor? Liberal no sentido de que você não crê na fidelidade e na verdade das Escrituras. Uma vez que você entende que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, aí você pode negar a existência do inimigo, porque você descarta a verdade da Bíblia. Agora, quando você não é liberal, quando você é ortodoxo e que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é inerrante, infalível e que ela é inspirada por Deus, você não pode, em momento algum, em sã consciência, dizer que o inimigo não existe, porque a Bíblia relata com bastante clareza que ele existe. Então, sociedade, de modo geral, e as igrejas liberais entendem que ele não existe. E, por um lado, eu também, quando falo do inimigo das nossas almas, quero deixar claro que não estou falando daquela caricatura vermelha, com o tridente na mão, com chifres gigantes, com unhas fendidas. Não é disso que eu estou falando. E para ser direto e claro já, essa não é, nunca foi e nunca vai ser a imagem do inimigo das nossas vidas. Para ser direto, a Bíblia não nos dá em nenhum momento base bíblica para alegar que ele é como aparece nos desenhos ou às vezes nos filmes de terror. Mas, pastor, de onde surgiu essa ideia? Essa ideia, ela surge na Idade Média. E deixe-me explicar por que na Idade Média. Na Idade Média, a igreja, ela tinha noção de que o inimigo das nossas almas era real, e a igreja da Idade Média também tinha noção do seguinte fato, de que ele era um anjo caído, e que ele caiu devido a uma overdose de orgulho que ele teve. Ele se tornou tão orgulhoso, tão soberbo, tão prepotente, que ele quis tomar o lugar de Deus, e nessa overdose de soberba e de orgulho, ele sofre uma queda, e com essa queda ele leva 1/3 dos anjos com ele. E aí, a igreja da Idade Média, ciente disso, ela começa a zombar do inimigo das nossas almas, desenhando ele de forma ridícula e feia. Então, entende como começou isso? Eles desenhavam porque eles achavam o seguinte: se o inimigo das nossas almas é soberbo, ele se achava o bambambam dos anjos, quando a gente começar a desenhar ele chifrudo, vermelho, com tridente na mão, feio, no que nós estamos fazendo é ridicularizando ele.
E eles tinham uma teoria muito errada, porque a Bíblia diz resistir, né, sujeitáveis a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A igreja da Idade Média entendia o seguinte: vamos atacar ele. E qual a melhor maneira de atacar ele? Se ele é orgulhoso, se ele é soberbo e arrogante, vamos atacar ele na beleza. Vamos desenhar ele como algo ridículo, já que ele era um anjo de luz. Vamos desenhar ele como algo vermelho, ridículo, feio, entendeu? É uma caricatura grotesca. Vamos zombar. E a ideia era essa mesmo. Vamos atacar o diabo e ele vai fugir de nós. E nós sabemos que não é isso que a Bíblia ensina. Então, apesar de a igreja estar correta no fato de saber que ele existia, saber que ele era um anjo que caiu por causa da soberba, a igreja errou na forma de atacá-lo. Porque a Bíblia em nenhum momento nos manda atacá-lo, pelo contrário, nos manda sujeitar a Deus e resistir a ele. Mas você consegue entender como que surgiu esses desenhos que com o passar do tempo se transformaram em verdade, sendo que isso começou como uma grande brincadeira, como uma grande zombaria, porque os crentes achavam isso: vamos zombar dele, que a gente vai estar deixando ele super irritado, porque se ele se acha o bambambam, se ele se achava poderoso para tomar o lugar de Deus, quando a gente desenhar ele carrancudo e feio, a gente vai tocar na ferida dele. E aí hoje as pessoas acham que esse é o desenho mesmo dele. Nunca foi, nunca vai ser, queridos. Então cuidado com essa imagem que a gente tem, não é uma imagem correta, inclusive até de Jesus, né? Já que a gente está falando de imagem, né? Tem um louvor muito antigo que diz, não creio no Cristo, né? Pintado pelo pintor. Ele diz que é falsa inspiração do pintor. Então nem o Cristo que nós vemos hoje pintado, branco, de olhos azuis e de cabelo liso, com certeza não é o Cristo que andou pela terra. A probabilidade dele parecer muito mais com aquele camarada que passou lá no Fantástico, né, com os traços de um judeu daquela época, moreno, bem puxado, quase pro negro, é muito maior do que o branco de olhos azuis e de cabelo liso. Então, você vê que são caricaturas que a gente tem que tomar cuidado, né, com elas, tanto a do diabo quanto a de Jesus. São caricaturas dos homens. Então, voltando para isso, para essa questão, a igreja errava nisso. Então, essas imagens eram imagens debochadas, eram caricaturas que, infelizmente, a igreja adotou isso. E, inclusive, tem gente que diz que tem algumas visões, né, com isso. A pessoa é tão ignorante e ela é tão mística, ela tem uma mente tão mística mesmo, não se libertou ainda do misticismo, ou seja, da igreja católica, ou seja, da religião que ela veio, que ela alega, inclusive, que já teve visões acerca disso. Não, porque eu já vi. Mas, queridos, a Bíblia, quando faz menção ao inimigo das nossas almas, a Bíblia diz primeiro que ele se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros, aí está falando dos anjos deles, se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Paulo está falando aqui de falsos obreiros, Paulo está falando aqui de falsos pastores, falsos apóstolos. Aí Paulo diz assim no versículo 11, porque os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Então Paulo está denunciando os falsos pastores, falsos apóstolos. Paulo pega um gancho e fala assim, olha, sabe por que é comum falsos pastores, falsos apóstolos, falsos obreiros, falsos ministros? Porque o próprio inimigo das nossas almas se transforma em anjo de luz. E ele dizia, os seus ministros, os seus enviados, os seus espíritos que são enviados por ele, os anjos que caíram com ele, se transformam também em ministros de justiça. Aí o texto diz, o fim dele será conforme as suas obras. Então, assim, a probabilidade dele aparecer, como eu falei no início, para nós, de forma aparentemente até boa, agradável, de terno e gravata, com uma Bíblia debaixo do braço, falando talvez até um gospel ou um evangeliquez, é muito mais plausível do que ele aparecer revestido de tridente e de chifre, porque ele sabe que assim logo ele vai nos chamar a atenção e nós sairemos de perto. Tem uma história, acho que é de Lutero. Lutero disse que teve um sonho em que ele entrava numa igreja e que alguém pregava, e conforme ele se aproximava do púlpito,
Quanto mais perto ele ficava, ele verificava que era o inimigo pregando. E aí ele perguntava, você está pregando? Aí ele falava, a pregação sem o Espírito Santo, a pregação sem o temor, a pregação sem a crença, ela não quebranta, ela endurece os corações. Então, por isso que eu prego para endurecer os corações. Então, assim, cuidado com essa caricatura que a igreja desenha do inimigo, porque na maioria das vezes ele vai aparecer das formas mais prazerosas e mais sedutoras e mais tentadoras, tanto para mim quanto para você. Dificilmente ele vai aparecer de forma em que nós vamos identificá-lo como inimigo e vamos mandá-lo embora. Porque senão ele não conseguiria o efeito que ele quer ter, que é nos levar a fazer o que ele deseja. Então, essa é a primeira imagem que aparece. E você entende que quando ele se transforma em anjo de luz, o que ele está fazendo é ser sutil, é ser esperto, é ser sedutor, é ser sagaz. Em Gênesis 3, diz que a serpente era sagaz. A serpente que foi possessa por Satanás. 3.1 diz assim, mas a serpente mais sagaz, Gênesis 3.1, que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então você vê que ele aparece sempre como sagaz, sutil, esperto, sedutor. Ele nunca vai aparecer como a gente vê nos quadrinhos. Ele é astuto. E uma segunda imagem que a gente tem também dele na Bíblia é que em 1 Pedro 5,8 diz que ele é como um leão que anda ao derredor, rugindo, buscando a quem possa tragar. E aí você vê que, mais uma vez, é uma imagem que não é muito divulgada pelos cristãos e por aquelas caricaturas que a gente entende como inimigo. Porque o leão geralmente é associado a quem? Ao leão da tribo de Judá. Então, a mesma caricatura que é usada, a mesma figura que é usada por Jesus, ele usa, porque ele é um anti-leão, né? Ele é um anticristo, né? Ele é um antítipo, né, de Cristo. Então ele pega a imagem que é usada para Cristo, que é o leão da tribo de Judá, ele faz uso da mesma imagem para ele, sendo que ele ruge como um leão procurando a quem possa tragar. E a Bíblia diz que o leão da tribo de Judá vem para salvar, vem para redimir. Mas você vê que a Bíblia, quando faz também menção ao inimigo, não diz que ele é um chifrudão de tridente. Diz que em alguma das vezes ele está como um leão ao derredor do povo de Deus, só esperando o momento para que possa atacar. Então, você vê que ele também, no fato de ser um anjo de luz, ter sido um anjo de luz que caiu, demonstra que ele tinha força. O fato dele ser caracterizado como um leão, ainda que não seja o leão de Judá, também mostra que ele tem força. É claro que a força dele nem se compara com a força de Jesus, porque Jesus é criador, ele é criatura. É claro que a força dele é maligna, a força de Jesus é redentora, salvadora. Então existem essas diferenças, mas nós não podemos subestimá-lo, porque primeiro ele se transforma em anjo de luz, segundo ele pode e ele aparece na Bíblia como um leão, demonstrando que ele tem força e que, se for dado brecha, ele vai tragar aqueles que o permitirem ou que se afastarem de Deus a ponto dele vir e nos atacar. Então, cuidado. Essas são as duas imagens que aparecem na Bíblia. Então, nós temos que tomar cuidado com dois erros. O primeiro erro é subestimar a pessoa. E eu vou falar pessoa porque ele era um anjo e ele tem personalidade. A gente tem que tomar cuidado de subestimá-lo, de achar que ele não pode nada. E a gente tem que tomar cuidado em não superestimar ou dar extrema importância ou extrema relevância a ele. A gente tem que procurar um equilíbrio. Por quê? Como eu disse, na crença popular, há aqueles que simplesmente dizem, não, ele não existe, isso é um mito, foi criado pela igreja. E dizem que se existe algum mal, esse mal é um mal coletivo que habita na sociedade. Aquela história de que o ser humano ele erra porque vai copiando, o ser humano ele é ruim porque ele vai copiando e depende do meio que ele nasce. Se ele nasce no meio ruim, ele é ruim. E a gente sabe que isso não se aplica a 100% das coisas, porque a gente conhece pessoas que nascem em famílias ótimas, ricas, abastadas, nascem em lugares prósperos e ainda assim transformam-se nas piores pessoas do mundo.
traficantes, homicidas, rebeldes, pessoas avarentas, pessoas, enfim, todos os tipos de pecado. Então, se o pecado fosse o mal que se comete aprendendo, ou se o pecado, ou se o mal fosse algo que se prospera devido ao lugar onde você nasceu, ou lugar onde você está inserido, isso não se aplicaria às pessoas que nascem na Europa, em lugares onde até o presídio dá vontade de morar, né? Esse dia estava passando no Globo Repórter, um presídio na Suíça. É melhor do que, sei lá, a casa da maioria dos crentes, dos irmãos pobres que a gente conhece. Então, assim, se a questão do mal fosse cultural e por cópia, não tem por que a gente ter a maldade nesses países super desenvolvidos. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, não podemos subestimá-lo e não podemos colocá-lo também num lugar onde ele não deve estar, que é num lugar que faz com que o crente fique tão vidrado nisso que ele dá mais valor, ele fala mais sobre o inimigo das nossas almas num culto do que de Jesus. Ele fixa a atenção dele, o tempo dele, ele fixa o dia dele mais preocupado com o inimigo das nossas almas do que glorificar a Deus, do que olhar para Jesus. Então, cuidado, queridos, a gente tem que procurar um meio termo. Quer ver uma pessoa ou um fato muito comum, e eu já até preguei aqui, muito conhecido na Bíblia, que subestimou o inimigo? Foi Pedro. Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, olha só, Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. Aí Pedro vira e fala assim: Senhor, tá de brincadeira comigo? Eu sou o cara, estou pronto para ir contigo até a morte. Ou seja, Jesus vira para Pedro e fala assim: Satanás está querendo te pegar. Ele falou: sou o cara, Jesus. Ele subestima o poder e a força do tentador. E aí o que acontece? A gente sabe a história. Pedro se torna massa de manobra na mão do inimigo, e o inimigo faz com que ele negue não uma vez, mas 3, e ainda meta o pé e larga Jesus sozinho. E aí você vê que o poder dele foi eficaz sobre a vida de Pedro, mas esse foi um poder limitado. Primeiro porque a própria Bíblia, eu já citei aqui, diz que se nós, em 1 João 4,4, diz: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Em Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, a primeira coisa que tem que ficar claro é que o poder dele é limitado. Então, quando nós resistimos a ele, sujeitos a Deus, ou melhor, com a força do Espírito Santo, revestido da armadura do Espírito Santo, ele foge de nós. Isso é uma promessa que se cumpre na vida de um crente. E você vê que isso tanto foi verdade na vida de Pedro, que a vitória dele foi temporária, porque o próprio Jesus diz assim: olha, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não te desfaleça, e tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, o próprio Cristo, que sabia que Pedro tomaria uma pancada e seria tentado e cairia na cilada do inimigo, foi o próprio Jesus que disse: olha, mas isso vai ser temporário, isso é limitado, porque ele só vai até onde eu deixo, ele só vai até onde eu permito, e eu roguei por você, Pedro, e o Pai vai te sustentar. Então você vê que ele pode, mas pode até onde Deus permite. Aí eu poderia citar aqui a vida de Jó, todo mundo conhece a vida de Jó, o inimigo só foi até onde Deus permitiu. Então, assim, Lutero dizia que o inimigo, acho que já citei isso aqui, ele é como um cão na coleira de Deus. Então, quando Deus dá um pouquinho de corda, ele até late, morde às vezes e até arranha um crente fiel. Mas quando Deus quer, Deus puxa a corda, manda ele sentar e ele senta. Ele não tem autoridade e liberdade para fazer o que bem entende. Então, cuidado com isso, queridos. Subestimar o inimigo é orgulho, é se achar bom demais. E cuidado, porque eu e você não somos bons demais. Se temos alguma coisa, essa coisa vem única e exclusivamente de Jesus. E basta um segundo de desatenção para que ele consiga nos tentar e nos fazer cometer pecados. E superestimá-lo é outro erro, porque aí você está concedendo a ele mais honra e mais respeito do que ele merece. Ele não merece honra e respeito.
certo? Nós devemos sujeitar a Deus e resistir a Ele. Então, se alguém merece honra e respeito, esse alguém é Deus. Se alguém merece atenção e o nosso tempo, a nossa dedicação, esse alguém é Deus e a palavra dele. O inimigo, a gente deixa ele ali, sempre debaixo da palavra de Deus, certo? Cuidado com esses dois erros. Então, nosso primeiro ponto foi dizer que ele é real, que ele é orgulhoso, mas que ele também é poderoso. Que nós devemos ter equilíbrio. Primeiro, para não subestimá-lo. Segundo, para não superestimá-lo. E também que nós devemos olhá-lo não como a caricatura dos desenhos, mas olhar como a Bíblia diz que ele é. E a Bíblia diz que ele é astuto, sagaz, e ele sempre vai aparecer para a gente de forma em que nós não vamos perceber, ou que, na maioria das vezes, vai, se nós não estivermos atentos, nos enganar. Eu digo isso com bastante conhecimento de causa, porque eu, que vos falo, sei que estou e sou a todo momento, tanto quanto vocês, pronto, ou melhor, exposto a ser tentado pelas tentações. Então, ponto 2, que eu queria falar: preocupação excessiva com os demônios. Eu já falei um pouco sobre isso, só quero aprofundar. Existe hoje, infelizmente, devido a alguns ministérios terem se, entre aspas, se especializado nisso, um exagerado interesse pela obra, pelo ministério, sei lá pelo quê, pelos feitos do inimigo. Como eu disse aqui já algumas vezes, numa escola dominical, numa pregação, não me recordo agora, tem igrejas que inclusive citam nomes de algumas entidades que são mencionadas em religiões afrodescendentes, que na verdade nunca apareceram na Bíblia. Foram criados por essas religiões. Logo, que amparo eu tenho para trazer para dentro da igreja aquela nomenclatura, Exu tal, Maria fulano, tal, sei lá, enfim, nomes de demônios que são usados lá no terreiro. Eu não tenho autoridade para isso, eu não tenho base bíblica para isso. A Bíblia me diz que existe Satanás e seus anjos, ponto. Então, infelizmente, nós temos vivido hoje uma época em que a igreja como um todo, no Brasil e no mundo, tem sido atacada por diversas heresias. Seja a teologia da prosperidade, seja a teologia liberal, que diz que a Bíblia não é literal, seja a teologia da libertação, que não que a palavra de Deus não liberte. Não é isso, queridos. A palavra de Deus, ela é poderosa e eficaz para libertar todo e qualquer endemoniado e possesso. Mas a gente tem visto hoje exageros horríveis que fazem com que a gente caia nisso. Pessoas que, inclusive, pregam de púlpito usando esses nomes que a gente não tem nenhum amparo para usar. Pessoas que sobem no púlpito e descrevem o inimigo, como eu falei aqui, como um desenho, que não sabem nem que a história desse desenho vem de uma zombaria. Essa história desse vermelhão, com tridente, com chifre, é zombaria. Isso nunca foi verdade no meio cristão. Isso nunca foi tido como verdade. Então, pessoas que sobem no púlpito e que relacionam entidades específicas para determinado tipo de coisa. Por exemplo, a entidade do álcool, ou o demônio do álcool, o demônio do cigarro, o demônio da depressão, e por aí vai. Sendo que, de novo, nós não temos amparo bíblico para isso. Ah, pastor, Satanás pode ter participação nisso? Pode. Ele pode estar por trás disso? Pode, ele pode. Mas aonde na Bíblia diz que existe o fulano disso, o fulano daquilo, o beltrano daquilo? Em lugar nenhum. A Bíblia diz que ele existe, que ele tem os anjos e que os anjos dele estão aí para nos tentar, nos acusar e nos fazer mal. Mas essa história de subir no púlpito e começar a nomear, sabe, algumas coisas muito bizarras que acontecem. Queridos, a gente não tem o menor... Tem? Entrevista, a Ilana lembrou aqui, aquelas entrevistas, né, dá um microfone e tal. Claro, eles vão sempre pegar aquele versículo único que Jesus vai expulsar o demônio do gadareno, né, e que eles pedem para entrar nos porcos. É uma passagem única, isolada, que tem que ser vista à luz do seu contexto, tem que ser vista o porquê daquilo. Eu até vou pregar sobre isso agora. Acho que eu prego sobre isso agora, semana que vem, então não vou adiantar o assunto, o porquê que Jesus faz aquilo. Tem uma lição
tem um porquê para aquela sociedade que está ali, tem toda uma explicação, tem toda uma lição, uma aplicação, por que Jesus faz aquilo, é uma única vez, mas aí eles pegam aquilo e saem usando para entrevistar, para conversar, enfim. Inclusive tem um louco aí, um herege da Universal, eu tinha esse vídeo no meu celular, que ele diz que uma vez, gente, ele fala isso mesmo, que uma vez ele foi expulsar um demônio, o demônio não saía de jeito nenhum. Ele diz isso. E até pelo nome de Jesus ele não saía. Aí sabe o que ele diz? Eu me revoltei, já viu, né? E mandei ele sair. Ele diz isso. E não saiu pelo nome de Jesus. Em contrapartida, tem um padre, um vídeo também na internet, que o padre diz que certa feita ele foi fazer também uma libertação, e que o exorcismo, e que não saía pelo nome de Jesus. Aí ele usou o nome de Maria, né? Uma coisa assim, usou o nome de Maria, e aí o demônio saiu. Então, são absurdos que a gente vê por aí, enfim, que a gente fique longe disso. Então, cuidado, queridos, porque uma ênfase exagerada no inimigo pode tirar os nossos olhos daquele que é mais importante, que é Jesus e a obra dele. De novo, ele é real, ele é poderoso, ele é astuto, ele existe, ele é orgulhoso, ele nos tenta, mas não tire os olhos de Jesus. Não dê honra ou mérito a ele além do que ele precisa. Ele só precisa ser resistido pelo poder da palavra de Deus. Outra coisa, você colocar uma ênfase ou atentar demasiadamente para o inimigo pode tirar também a sua atenção de algo que muitos crentes fazem. E aí vocês vão se identificar aqui, porque eu já fiz isso, e vocês talvez ou já fizeram ou conhecem alguém que faz, que é tirar os olhos da nossa própria pecaminosidade e jogar tudo na conta do cramunhão. Ele já está condenado, a conta dele já está lá no final, já está lá condenado, não tem jeito, o débito dele não vai ser pago, apesar de alguns loucos dizerem que, inclusive, ele pode ser salvo. Tem maluco para tudo, gente, nessa vida. Mas tem crente que joga tudo na conta dele, além do que ele já vai pagar eternamente lá pelo pecado dele, pelos erros dele, pela rebeldia e pelo orgulho dele. Mas tem crente que foca tanto no inimigo, tanto nessa questão do ministério ou da obra dele, que o crente começa a se isentar do seu próprio pecado e da sua carne pecaminosa, da sua fraqueza moral e espiritual que nós temos, e começa a falar, não, foi o inimigo que me fez fazer isso, pastor. É mais fácil, né? Do que bater no peito e falar assim, eu sou fraco, miserável, pecador, sem vergonha, e vira e mexe eu tropeço e caio no mesmo pecado. Vira e mexe eu me pego pensando que não convém. Vira e mexe eu me pego fazendo o que não deveria. Vira e mexe eu me pego caindo no mesmo pecado. É difícil fazer isso, queridos, porque a gente não gosta de assumir que a gente é assim. Então é mais fácil jogar na conta dele. Já está ferrado mesmo. Vamos botar mais um negócio na conta dele, né? Fazer o quê? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Nenhum crente pode alegar isso. Eu fiz isso porque o inimigo me levou a fazer. O simples fato de sermos pecadores e o simples fato de, às vezes, darmos mais liberdade ou vazão ou realmente deixarmos de lado a vontade de Deus, faz com que nós façamos todos os pecados que nós cometemos. É claro que o inimigo pode ser cúmplice? Pode. É claro que o inimigo pode colocar a tentação na nossa frente? Pode. É claro que ele pode auxiliar para que isso venha a acontecer? Pode. Mas isso não tira de mim, de você, a sua responsabilidade de ter concordado com ele e aceitado o pecado. Certo? Então, cuidado com isso. Porque se assim o fosse, alguns poderiam chegar naquele grande dia e falar assim, olha, eu não tenho culpa de nada, a culpa é toda dele. Eu sou um santinho, pobre, coitado, inocente, que só fui enganado por ele. Então, tem que ser salvo, Jesus. O senhor tem que entender o meu lado, né? Poxa, ele apareceu lá, me seduziu, eu pequei. Então, cuidado com isso, meus irmãos, cuidado com isso. Superestimar ou olhar ou valorizar demais a obra do inimigo faz com que a gente pare de olhar para o nosso eu e mortificar a nossa carne todos os dias. E é isso que a gente faz constantemente. Então, ninguém aqui precisa, apesar de eu crer, falava até essa semana retrasada com Lorena sobre isso, apesar de eu crer que não existe ninguém em cima do muro,
Ou você está com Cristo, ou você está sendo usado pelo inimigo. Por mais que as pessoas não caiam no chão, não mudem a voz, não fiquem fortes, aqueles que não são de Cristo são filhos da ira, é isso que a Bíblia diz. Aqueles que não estão em Cristo estão em trevas. Alguns manifestam as trevas de forma muito mais exagerada, muito mais, por exemplo, Hitler, sei lá, pessoas assim, Fernando de Beiramar, outros menos. Mas aqueles que não têm Cristo estão igualmente destituídos da glória de Deus, não têm o Espírito Santo e são conduzidos e guiados pelo inimigo. Então, mas ainda assim, ninguém precisa ser possuído, ninguém precisa ser incorporado, literalmente, para cair na bebedice. Basta o pecado da bebedice, para que a pessoa fique bêbada. Ninguém precisa ser endemoniado, incorporado, para cobiçar a mulher do próximo. Basta o pecado da cobiça. E esse pecado todos temos, inclusive os crentes. Então, cuidado com isso, cuidado com tirar a responsabilidade nossa e jogar a responsabilidade de forma excessiva sobre ele, porque ele já tem, será condenado pelos seus erros, pagará eternamente pelos seus pecados, mas nós também temos a nossa responsabilidade quanto a viver de forma correta e não fazemos. Então, falei que ele é real, que ele é poderoso e que ele é orgulhoso. Falei que não devemos dar atenção de mais nem de menos a ele, porque quando damos demais, caímos no erro de algumas igrejas evangélicas. Quando damos de menos, caímos num outro erro, que é achar que somos fortes o suficiente para resistir, e quando menos percebemos ou quando menos esperamos, cometemos aqueles erros que constantemente tropeçamos ou constantemente caímos nele, porque achamos que já somos bons o suficiente para resistir a ele. Terceiro e último ponto, ele é tentador, e ele tentou Adão e Jesus de forma bem similar e bem parecida. Ele nos tenta todos os dias, a todo momento, mas os dois maiores exemplos que nós temos da artimanha e do seu ministério tentador encontra-se nos dois, a Bíblia chama de dois Adão, né? Primeiro Adão e segundo Adão. O segundo Adão é Jesus. Os dois representantes do ser humano. Primeiro representante nosso, representante federativo, porque é como se fosse o presidente lá hoje que nos representa. Ele é o nosso representante federativo, ele representa todo o Brasil, apesar de representar muito mal, porcamente, mas ele representa. Adão era o nosso representante, então quando ele peca, nós caímos todo mundo com ele. Jesus vem, é o segundo Adão, o segundo representante federativo da raça humana. E quando Jesus não peca como Adão, resiste à tentação, ele ganha para a gente o poder de ser justificado e de ser salvo. Então, são os dois Adãos, ou os dois representantes da humanidade que sofrem a mesma astúcia, a mesma tentação, ou tentações parecidas de Satanás. Quando a gente vai para o Éden, eu li aqui, Gênesis 3:1, a tentação começa com Eva, né? Claro que depois Adão vai pelo mesmo ritmo. Já expliquei um pouco sobre isso aqui. É interessante que Adão, ele tanto era o cabeça da humanidade, ele tanto era o cabeça da mulher, ele tanto era o responsável até por Eva, que quando Eva peca primeiro e depois induz ele ao erro, Deus não cobra de Eva. Deus vai nele e fala assim: o que tu fez, Adão? Deus poderia cobrar de Eva, mas Adão era o representante da raça humana. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, mas o pecado começa primeiro em Eva. A Bíblia diz que todos nós morremos em Adão, mas quem pecou primeiro foi Eva. Ou seja, Adão sempre foi o nosso representante federativo, sempre foi o cabeça da humanidade planejada por Deus ali no Jardim do Éden. Claro que nosso maior cabeça hoje é Cristo, sempre será. Mas ali, naquele momento, Adão era o cara, Adão era o homem. A raça humana é dada o nome de um homem. A Bíblia chama o ser humano de homem. Então, são alguns pontos específicos que vale a pena citar aqui, no estudo do homem, na antropologia bíblica, em que o homem tem sim, sempre teve uma responsabilidade maior do que a mulher. E
Tanto é que Deus cobra dele e não cobra da mulher pelo pecado. Então, voltando para cá, a serpente fala para Eva assim, ela faz uma pergunta, né? É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? A tentação, né, da serpente, ela sugere que Deus colocou um limite na liberdade do homem. Como nós gostamos de ser livres, né? Como nós gostamos de bater no peito e levantar a nossa bandeira do livre-arbítrio, sendo que mal sabe a gente que não temos. E aí, a serpente fala assim, foi isso que Deus fez? Ele limitou você. Olha que Deus mau, hein, rapaz? Que Deus ruim, limitou você. Olha, um Deus desse não merece ser obedecido. Sendo que o que Satanás estava escondendo era que Deus tinha dito, olha, coma de tudo, faça uso de tudo, só não coma dessa árvore. Mas aí a serpente coloca, olha, que Deus mau. Sendo que o que Satanás vai fazer logo à frente é que se Deus tinha limitado o homem a não comer de uma única árvore, a serpente agora vai fazer com que o homem seja limitado de tudo. Porque após o pecado, aí você se torna realmente totalmente sem liberdade. Se antes a liberdade era privada, a não coma dessa árvore, agora a liberdade é totalmente corrompida. Agora a liberdade é totalmente inclinada. Agora a sua liberdade é totalmente inclinada para o mal. A sua liberdade é totalmente pecaminosa. Tudo que a gente escolhe sem Jesus, a gente escolhe errado. Toda decisão que o homem faz sem Jesus é inclinada para o pecado. Toda escolha que o homem faz sem o Espírito Santo é errada. Ele faz com base na sua carne, nos seus desejos, nos seus prazeres. Então, o que Satanás faz é isso. Ele diz, olha, foi isso que Deus fez? Que coisa horrível. Poxa, tirou a liberdade de vocês. Aí Eva vai, ainda com um momento de lucidez, e fala assim, respondeu a mulher, do fruto do jardim podemos comer de todos. Mas do fruto da árvore que está no meio, disse Deus. Aí Eva corrige ele. Dele não comereis, nem tocareis dele para que não morrais. Então Eva corrige. Aí a serpente vai mais a fundo e faz um ataque direto. Faz um ataque direto à verdade de Deus e diz assim no versículo 4. Então disse a serpente à mulher, é certo que não morrereis. A serpente desmente na cara, né? Na cara dura. A serpente faz um ataque à credibilidade da palavra de Deus. Se Deus tinha dito, vai morrer, a serpente vem e diz, não, é certo que você não vai morrer. Eu garanto, não vai morrer nada. Essa é a história. A serpente, de forma muito irônica, né? O pai da mentira chama Deus de mentiroso. Porque Deus disse, vai morrer se comer. Ele diz, é certo que não vai morrer nada. História, mentira, tudo balela. Ou seja, o pai da mentira acusando Deus de ser mentiroso. Então, nós vemos aqui a tentação, ou a primeira, ou digamos que o ofício de Satanás sendo representado pela primeira vez de forma muito clara, muito lúcida, muito vívida na vida de Adão e Eva, tentando Adão e Eva a desobedecerem à vontade de Deus. Então a serpente contradiz, e aí, queridos, isso acontece todos os dias, quando eu e quando você desobedecemos a Deus, quando nós preferimos dar ouvido à nossa carne, ao nosso desejo e desobedecer a Deus. Todo dia isso acontece. A gente acha que isso só acontece lá no Éden. Só que todos os dias, quando a gente dá ouvido ao nosso coração, que Jeremias 17:9 diz que é enganoso, o que a gente está fazendo, claro, a serpente não aparece. 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, todos os dias, quando a gente confia no nosso coração, quando a gente desobedece a Deus, o que a gente está fazendo, é claro, de novo, não de forma idêntica ao Éden, mas o que a gente está fazendo é isso, é ouvir a voz que diz assim, certamente não morrereis, certamente não foi isso que Deus disse. A gente está ouvindo a voz que diz assim, que coisa chata, pô, Deus te limitou disso. Que coisa chata, Deus tirou sua liberdade de fazer isso. Que coisa chata, que Deus mandão. Poxa, que Deus ruim, não deixa você fazer isso que você tanto quer, e eu sei porque eu vivo isso. E é isso que a gente faz constantemente quando a gente peca contra Deus
e eu falo com conhecimento de causa. Nós somos levados constantemente a pensar que as leis de Deus, que os mandamentos de Deus são severos demais. E aí, Deus se torna um grande carrasco e a vontade da nossa carne se torna algo muito bom e desejoso. Porque a gente sabe que é bom e desejoso. A gente sabe, mas a vontade de Deus, ela tem que ser soberana, queridos. Então, eu disse que a serpente tenta 2 vezes. Com Adão, foi essa situação. Só que aí, quando chega a vez de Jesus, é muito legal, porque eu disse que existem semelhanças. Mas existem também diferenças que fazem com que Jesus se torne até melhor do que Adão, não só por ter resistido à tentação. Jesus é 1000 vezes melhor do que Adão, infinitamente melhor do que Adão, pelo fato de Adão ter caído e Jesus ter resistido. Mas Jesus se torna melhor ainda pelo fato de que Adão estava no jardim. E Eva também, poderiam comer de tudo. Jesus estava no deserto, há 40 dias sem comer e sem beber, com fome e com sede. Se tem alguém que tinha humanamente motivos para ceder à tentação, esse alguém era Cristo, estava com fome e com sede. Adão tinha tudo e Eva tudo para comer, e ainda assim cedeu à tentação. Então, quando a gente olha para Jesus, o nosso exemplo tem que ser Jesus e não Adão, por isso que a gente tem que tentar todos os dias resistir ao pecado, a gente entende que se o nosso Deus, se o nosso Jesus resistir em condições tão horríveis e tão extremas, por que nós não podemos e constantemente cedemos, né? E aí nós voltamos àquela questão lá atrás que eu falei que é fácil tirar a nossa responsabilidade, tirar a nossa culpa e jogar a culpa no pecado, ou melhor, jogar a culpa no diabo e dizer é tudo culpa dele. Mas na maioria das vezes ele tem participação, mas a culpa é nossa, a responsabilidade é nossa. E cuidado com isso, irmãos. Cuidado com isso porque diariamente nós fazemos isso. Então, você vê que Satanás faz a mesma coisa que fez com Eva e com Adão. Ele coloca a palavra de Deus em descrédito. Ele diz para Jesus, se tu és o Filho de Deus, eu entreguei esse texto aqui. Aí Jesus diz assim, em nenhum momento Jesus coloca em xeque essa palavra, porque ele tinha escutado no batismo, tu és o meu filho. Em nenhum momento Jesus duvida disso. Jesus responde rapidamente para ele. 3 vezes citando Deuteronômio, eu preguei aqui. E porque Jesus sabia que se Deus disse, acabou, Deus disse. Ele não precisava provar nada para ninguém, quanto mais para o diabo. Então, se Deus disse que ele era o Filho de Deus, acabou, ele é o Filho de Deus. E assim Eva e Adão deveriam ter se portado. Se Deus disse não comam, eu não vou comer. E assim nós também devemos nos portar. E de novo, constantemente não nos portamos. Se Deus disse não, é não. Mas constantemente a gente negocia. Constantemente a gente arruma um jeitinho. Constantemente a gente abre uma brecha e tenta negociar o que Deus disse. Porque a gente escuta a serpente dizer, tem certeza que foi assim que Deus disse? Tem certeza que é isso mesmo? Tem certeza que é para fazer, que é para não fazer isso? Então cuidado com isso. Nós devemos atentar. Então, ele é real, poderoso e orgulhoso. Não devemos dar atenção de mais, nem atenção de menos a ele. E por último, ele nos tenta constantemente, diariamente. Na quinta-feira que vem eu vou falar dele como acusador. Hoje eu falei dele como tentador. Ele tentou Adão, ele tentou Jesus. Na primeira vez ele teve êxito, na segunda ele saiu derrotado. Então, cuidado com isso. Cuidado que ele continua diariamente nos tentando e nós devemos atentar para isso. Então, o que ele tenta fazer todos os dias, o que ele tentou fazer com Adão, tentou com Jesus, é minar a nossa confiança em Deus. E toda vez que ele consegue nos colocar uma sementinha de incredulidade, toda vez que ele consegue colocar uma pontinha de dúvida e dizer, é assim mesmo que Deus disse? É a porta que ele precisa para semear todos os outros pecados. Porque a semente de todos os outros pecados, na minha e na sua vida, é o descrédito no que Deus disse. Porque todos nós, e de novo eu me coloco aqui em primeiro lugar, sabemos quando Deus diz não e quando Deus diz sim. Mas aí entra aquela pontinha de incredulidade, de desconfiança da palavra de Deus, e a gente abre uma exceção para fazer aquilo que a gente, no fundo,
sabe que Deus já disse não. Esse é o problema. Então, Satanás sempre vai tentar semear ou fomentar o primeiro pecado de todos, que é o pecado da incredulidade, da desconfiança de Deus. Porque todos nós deveríamos confiar em Deus e crer que se Ele disse, nós devemos obedecê-lo a todo momento. Então ele fez isso, tanto com Adão e Eva, quanto com Jesus. O foco dele foi minar a confiança na palavra de Deus. Deixar de crer na palavra de Deus, deixar de crer nos mandamentos de Deus, é o fundamento, é o início, é o ponto de partida para todos os outros pecados. Nós só cometemos pecados, nós só caímos em pecados, nós só vemos crente descer ladeira abaixo e se afastar completamente de Deus, porque lá no início ele desacreditou da palavra de Deus. A incredulidade brotou no coração dele, porque, de novo, eu aqui estou sendo bem cauteloso, porque eu sei que nós temos as nossas falhas e os nossos defeitos que devemos melhorar a cada dia, mas um crente só se entrega, um crente só vive em pecado, um crente só abandona os caminhos de Deus para viver em pecado quando a semente da incredulidade brotou e fez morrer a confiança na palavra de Deus. Então, cuidado, a gente tem que diariamente refletir acerca disso. Como tem andado a minha e a sua confiança em Deus? Porque quando ele diz não é não, quando ele diz sim é sim, ainda que venha a doer. Então, cuidado, uma vez que a verdade de Deus é colocada de lado, tudo é permitido. É ou não é? Eu sei, de novo, porque vivo e já vivi isso. Uma vez que a verdade de Deus é colocada de lado, uma vez que não existe mais verdade, uma vez que tudo é relativo, tudo pode se fazer. Por que a nossa sociedade hoje vive de mal a pior? Porque não existe uma verdade absoluta. Existem várias verdades. E uma vez que existem várias verdades, tudo é permitido. Uma vez que existem várias verdades, nada é proibido. Então, queridos, que nós saímos daqui hoje com essa verdade moderada, bíblica e centrada. Lutamos contra o mundo, lutamos contra a carne, mas principalmente o nosso arqui-inimigo é o inimigo das nossas almas, a quem nós devemos nos humilhar a Deus, sujeitar a Deus, resistir a Ele, para que Ele venha bater em retirada. Nunca subestimando a sua força e nunca colocando Ele num lugar de destaque, porque o lugar de destaque sempre foi e sempre será do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém?